Jesus foi a sua preparação para o seu ministério. Logo após ele ter feito o jejum, ele teve o seu primeiro duelo com Satanás. Então vamos dizer assim, ele foi fazer o seu teste do messianato, né? Vamos ver, vamos agora enfrentar a sua primeira luta no seu ministério. E ele venceu primorosamente com a palavra de Deus, a tentação. Mas o que o jejum nos ensina? Eu posso falar também um pouco dessa tentação, né? A tentação que Jesus sofreu, que ela é comum em nós. Primeiro grau da tentação. O diabo diz, se é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e mata a sua fome. Se é o filho de Deus, a ideia é assim, já que você é o filho, você é o todo-poderoso, para que passar fome, rapaz? O que era comer o pão? Uma necessidade física da natureza dele. Estava 40 dias sem comer. Primeira área onde nós somos tentados. Vilela, satisfaz o desejo da sua carne. A ideia é assim, Vilela, para que ter só uma mulher? Tenha duas. Vilela, para que ter só dinheiro lícito? Tenha ilícito. Vilela, abuse, use. Todas as inclinações da nossa natureza, Satanás nos tenta a obedecê-las, a satisfazê-las. Ele foi num apetite legítimo. Fome é um apetite legítimo. Ok? Comida. A sexualidade é um apetite que nós temos. A comida é um apetite que nós temos. Mas ele nos faz satisfazê-la, ou nos tenta, de forma ilegítima. Segundo estágio da provação. Ele levou para o alto do pináculo e falou, se é o filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos que te guardem, o teu pé não tropeçará em pedra alguma. A ideia é assim, segunda tentação. Mostra quem você é. Mostra que você é o cara. Mostra seu poder, porque está escrito, dará ordem aos seus anjos. Qual que é a ideia aqui, Vilela? Ele nos tenta na soberba da vida. Ele nos tenta achar que somos maiores que somos, que não precisamos de Deus, que somos o cara. É a deidade do homem, a deificação do homem. Ele tenta nessa área também. O nosso ego, infla o nosso ego. É que o Satanás faz. Terceiro estágio. Levou para o monte e apresentou todos os reinos e as riquezas da terra e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Qual que era o terceiro estágio? Jesus tinha um plano. Era ir até a cruz. O que o diabo está fazendo? Pega um atalho. Desista da cruz, sofrimento, morte. Olha aí, eu te dou tudo isso aqui. Imagina ele mostrando Las Vegas, cassinos, mulheres, ouro, fama, riqueza. Terceiro estágio que ele nos tenta. Desista de Cristo. Desista da sua fé. É muito pesado. Não dá certo. Olha quanta coisa você pode curtir sem Deus. Então imagina os crentes sendo tentados, porque eles têm uma vida de renúncia. Satanás vem e mostra as belezas. Veja quanta coisa você poderia fazer sem esse negócio de evangelho, sem esse negócio de Jesus. Desista disso. Vá ser feliz. São esses três estágios. Como Jesus venceu com os três? Está escrito, pá, primeiro tapa. Está escrito, pá, segundo tapa. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Vai-te, Satanás. E assim ele venceu a tentação. Ele venceu se apropriando da palavra. Ele usou a palavra de Deus. E nesse sentido, você falou do jejum, como a gente pode jejuar. Em que ocasiões jejuar? Vamos lá. O que é o jejum religioso? É ficar um tempo determinado sem comer por motivos religiosos. Que há outros jejuns, jejum médico, por exemplo. Em que ocasião você jejua? Toda hora, todo dia? Não, ocasiões especiais. Quando você se depara com a situação que está acima do seu poder e você se vê incapaz de resolvê-la. Por exemplo, você está num belo dia tranquilo, seu filho é diagnosticado com algum tipo de doença e ele tem que ser internado. No dia seguinte, o que você faz? Você deixa de comer. Porque o seu coração está tão triste, tão quebrantado com o estado do seu filho, que você vai externar a condição do seu coração no ato de ficar sem comer. E vai apresentar orações para Deus.
Senhor, durante esses 3 dias eu estarei jejuando pelo estado de saúde do meu filho. Estarei rogando para que o Senhor intervenha para a sua restauração. Nessa ocasião você jejua. Por que é o jejum? Jesus falou assim, os fariseus... Bom, queridos, vimos aqui um vídeo do pastor Paulo Júnior e ele falou aqui sobre os estágios da tentação. Eu achei interessante falar sobre esse ponto porque é muito interessante. Mas vamos falar principalmente em Tiago, no seu capítulo 1, verso 13 e 15. Olha o que diz a palavra. Ninguém ao ser tentado deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após consumado, gera a morte. Bom, queridos, veja aqui que nós estamos falando exatamente da concepção do pecado, né? Desde o momento em que ele começa até o momento que ele realmente é praticado. E eu acho interessante que a tentação no qual o pastor ele explica em estágios foi muito bem explicado, muito bem endereçado. Acredito que deve ter sim contribuído muito para todos nós e eu gostaria que você reagisse a esse vídeo. Reaja falando o que você acha. Você acha que o pastor Paulo Júnior ele acertou falando sobre a necessidade humana de Jesus? Depois, no segundo momento onde o inimigo queria tocar ali, de repente, uma vaidade do ser humano que estava dentro do mestre, e por fim ele queria deturpar, desvirtuar e tirar Jesus da sua missão, que seria ir até o final, a cruz. Ele queria tirar Jesus do caminho, fazendo com que ele aceitasse todos aquilo que ele oferecia para o fim de que ele se ajoelhasse e adorasse o inimigo. Bom, para contribuir a tudo que foi dito, vamos ler Mateus no seu capítulo 4 e versículo 4, que diz: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja que é muito claro essa passagem que foi logo no início da tentação de Jesus, onde ele estava, sim, já jejuando há muito tempo, e ao ser tentado por Satanás, ele usa a palavra para uma necessidade física do mestre. Ele estava jejuando há muito tempo. E o corpo humano de Jesus, é claro, como todos os demais, iria sentir aquela necessidade biológica. Então, mediante isso, ele tenta tirar o mestre do seu propósito espiritual ali de ir até o fim. Queridos, vejamos aqui um último versículo que fala em 2 Timóteo, no seu capítulo 2, verso 22, que diz: Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça e a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Então, queridos, veja aí o que você acha. Você acha que realmente a tentação, em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Mas já que nós sabemos quem é a fonte da tentação, como isso é realizado? São em fases? Isso é mediante a oportunidade? Como você acha que acontece a tentação em relação a todos nós? Eu quero que você reaja, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e até a próxima.